Bom dia, meus amigos! Como é que vocês estão? Muita paz e muita luz a todos vocês. Gratidão imensa por estar sempre me acompanhando, né? Uma ótima sexta-feira para todos. Eu tô aqui gravando, né? Tava lendo aqui uns e-mails de relatos. Eu tava eu ando passando muito mal, tô com crise de bronquite, eu tô fudido esse final de ano. Tô lascado. Essa madrugada, quando era 4 horas da manhã, eu tava lá no UAI do Luiz Lote, lá, tava fazendo um atendimento lá, tomando as inalação. Eu tomo aqui também, mas tomei malzão esse final de ano dos pulmões, né? É o tempo também. E eu cheguei, tava sem sono, falei, vou ficar lendo e-mail de relatos, né? Já tenho 7.000 e-mails. E o meu passatempo favorito não é ficar na Netflix, não é assistir desenho, não é assistir filme, que eu nem sou chegado nessas coisas, né? Eu gosto de ler e-mails, né? Eu gosto de ver as pessoas falando, as pessoas estão... Tem pessoas no e-mail de relatos que elas estão sempre dando seus feedbacks, elas estão ali fazendo seus apontamentos, suas observações do trabalho. Alguns não concordam, expõem suas discordâncias, né? A gente ouve para ver até onde pode a gente pode chegar. Alguns é compreensível porque, pô, são 7.000 e-mails, né, cara? 7.000 pessoas ali falando e cada uma com a cabeça, cada uma com a mentalidade, mas todos ali com a mesma vontade. E você vai buscando ali dentro do e-mail de relatos, como eu posso dizer, um ajuste, um nivelamento para poder a gente fazer alguma coisa assim que atenda a todos ao mesmo tempo, né? Isso é normal. E eu até ontem eu fiz aqueles vídeos, né? Eu fiz um bloqueio bem forte mesmo, né? Aqui em casa, porque até os meninos falaram assim, pô, pai, hoje você pegou pra moer mesmo o pessoal da macumba, né? Você, aqui em casa essa noite vai brotar até sangue do teto, igual aquele filme de terror. Mas foi tudo em paz, eu fiz a esfera de proteção, mesmo estando ruim, estando bem debilitado, muita falta de ar, peito doendo, dor de cabeça, nariz entupido, ouvido doendo. Eu fiz uma esfera bem assim, bem harmoniosa energeticamente, né? E o que que acontece? E foi tudo em paz. Você dormiu em paz, Fabiana? Os meninos dormiram em paz, fluiu tudo em paz. Não tem dessa não. Não tem dessa, eu tô lascado. Não tem dessa não. A partir do momento que você faz e solicita aos seus amigos cósmicos para que eles atendam vocês, não tem que vocês temerem, né? Agora a questão é o seguinte, né? O pessoal pergunta, pô, você manda e-mail, quando é que você vai ler? Às vezes eu já li seu e-mail. Às vezes são tantos vídeos que a sua resposta pode estar nos assuntos dos vídeos. Agora eu te pergunto, quando é que você vai ver os meus vídeos todos? Porque se você for reparar, as visualizações no canal estão despencando. Não estão mais as mesmas coisas que já foram, né? Ou é um sinal que às vezes o trabalho precisa de dar uma mudança, uma reformulada. Às vezes o trabalho não está fluindo da forma que deveria. Então, às vezes a gente precisa mudar esse trabalho, né? O que precisa ser feito? Então, onde eu falo para vocês, às vezes as pessoas me cobram, né? Quando é que você vai ler meu e-mail? Eu cobro para as pessoas, quando é que você vai assistir os vídeos? Quando é que você realmente vai assistir os vídeos e parar de ficar vendo um pedacinho de vídeo? E eu tô cogitando seriamente em abrir os comentários de novo no YouTube. Tô realmente cogitando em voltar a fazer igual fazia no começo do trabalho, né? Vai vir muitas mudanças pro ano agora. Eu até tô cogitando também agora
talvez, né, lá pro dia 15 já parar para descansar e não mexer mais com o canal esse ano não. E ontem eu fiz um vídeo, né, debatendo sobre os negros, né, sobre os negões. E minha família, a maioria é tudo negão. Fabiana tá aqui e comprova, né, Fabiana? Minha família é tudo dos negão. E aí uma amiga nossa fez um comentário, né? Eu respeito. Ontem eu tinha feito um comentário que eu acho que esse negócio de cotas, isso é errado. Isso é errado, né? Ela até colocou: oi Marcelo, cotas raciais, ao contrário do que muitos acreditam, não servem apenas para as pessoas negras, existem também cotas para indígenas e seus descendentes, além de existirem em algumas regiões cotas para as pessoas pardas. Todas devem ter bom desempenho no Enem, serem oriundos de escolas públicas e todas devem comprovar baixa renda per capita. É um meio de tentar reparar o abandono a que o negro foi relegado no dia seguinte à assinatura da Lei Áurea e que se mantém até os dias de hoje. A grande maioria dos negros são de baixa renda e as faculdades, universidades públicas são frequentadas por mauricinhos e patricinhas e sustentadas pelo seu e pelo meu imposto. Me desculpe, mas seu comentário não ajudou quem realmente precisa. Eu não posso utilizar as cotas porque estudei em escola particular, mesmo fazendo muito sacrifício para isso. Pensa nisso. Uma outra amiga fez um comentário, né, em resposta, não só do meu ponto de vista, mas do ponto de vista de muitas pessoas, as cotas já deixam bem claro que o racismo começa daí. Afinal, falta de recursos financeiros existe entre todas as raças. Isso é injustiça. Somos todos iguais, então. Para entrar na faculdade ou prestar algum concurso, precisa ser por merecimento intelectual e não por através de cotas por ser de outra raça que não seja a branca. Isso diminui e muito a grandeza das raças beneficiadas pelas cotas e engrandece a outra. Os negros, indígenas e pardos não querem ser reconhecidos pelas cotas, e sim por sua capacidade intelectual. Querem e precisam ser aceitos como realmente são, iguais a todo mundo. As cotas, sim, são um disfarce do preconceito e é dentro da faculdade que isso fica claro e evidente através do bullying. Esse negócio de cotas, isso aí surgiu muito por causa do PT, né? Vocês sabiam que eu já fui filiado ao PT? Eu já fui militante do PT, sim. Se você digita meu nome, Marcelo Divino Marins, no Google, e você vai ver assim, ó, filiados do PT em Uberlândia. Você vai achar o meu nome lá. Eu fui militante político, tá? E atuante, participei aí um pessoal aí da política. Sim, trabalhei pro PT e atuante. Entendo pra caramba de política. Vocês não têm noção. E esse negócio de cota, isso é coisa do PT, pessoal da esquerda, sabe? O pessoal mais que quer afrontar, né? Se você for ver, isso é ideologia política. Ideologia política. Quando eu mexia com política, quando eu vi, né, abri meus olhos e vi a podridão que, por exemplo, é o PT, né? Se digo para você, digita meu nome aí no Google, Marcelo Divino Marins, e pesquisa lá no Google, vai estar assim, ó, filiados do PT Uberlândia. Tá meu nome lá até hoje. Eu nem mandei a carta para poder desfiliar. Falei, nem vou mexer com isso, deixa isso pra lá. Nunca mais eu quero nem pisar
na sede do PT em Uberlândia, tá? Então o meu nome está escrito até hoje lá. Eles me mandam e-mails, né? Já há muitos anos me mandam e-mails, me chamam para as votações, mas eu simplesmente eu nem dou ideia. Mas eu já fui bem firme mesmo. Então eu conheço muito sobre política e todas as manobras políticas, e eu estive atuante, digamos, na política, no PT, sabe? Na época do Lula, nos mandatos do Lula, e, e na época, assim, eu analisava todo um contexto, tá? Então, quando eu acordei, que eu vi de uma certa forma tudo, né, que estava a ser dito e vi todo o cenário político, eu simplesmente eu rapei fora e falei, isso aqui é a maior roubada que existe, né? Isso daqui é a maior malandragem que existe. Eu casquei fora, é sério. Então, sobre a questão das cotas, eu assim, eu discordo, né? Até vou estender esse assunto, porque, por exemplo, eu poderia muito bem entrar na faculdade alegando ser de origem negra. Aqui na câmera não mostra, mas eu sou mais negão. Chega lá, pô, você olha pra mim aí. Passa, olha minha mãe, olha os parentes da minha mãe. Tudo, né? Mas eu nunca aceitaria isso. E eu tenho um grande exemplo dentro de casa. Um grande exemplo dentro de casa, né? A questão é que a maioria das, digamos, das pessoas negras, digamos, são pobres. Né? O Brasil, a maioria do Brasil é mestiço, meus amigos. O brasileiro, a maioria é pardo e negro. Brancos no Brasil é minoria. Vai, por exemplo, vem aqui em Uberlândia para você ver que aqui 70% de Uberlândia é pardo e negro, o resto é branco. Vai no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro é 80% negão, velho. Você vai na Bahia. Então, assim, o Brasil, para você ter uma ideia, é um país misturado. Então, aqui o que se mais tem são negros e pardos, que são pessoas de cor morena, né? E um exemplo que eu tenho, para vocês terem uma ideia, e eu nunca aceitaria um filho meu entrar em cota. Isso eu falo desde a época da militância do PT, quando eu estava com eles. Pelo seguinte: você não é capaz? Ah, eu sou pobre. Desde quando pobre é incapaz das coisas? Nas grandes corporações, se você fez uma faculdade por cota, você é mal visto. Às vezes você nem é contratado, porque tudo tem que ter cotas, né? O Douglas, meu filho de criação, o filho, né, da Fabiana é branco, né? Douglas, o pai dele é um paraibano, branco. Já viu os nordestinos? Você já viu que a maioria dos nordestinos é branco, dos cabelos loiros? É tudo, eles falam galegos, né? É galegos, né, Fabiana? O nordestino é galego, né? Você fala assim, se você quer ver gente loira, ou você vai pro sul do Brasil, os descendentes lá dos italianos, dos poloneses, né? Os descendentes dos alemães, ou você vai lá pro Nordeste, que a maioria é descendente dos holandeses. Então os loiros, os olhos azuis, os galegos no Nordeste, e a gente fala os loiros no Brasil, né? Do Sul, quer dizer. O Douglas, é um filho de criação para mim, igual aos meus meninos, filho do primeiro relacionamento do pai da Fabiana, sempre estudou em escolas municipais e escolas, tá? Escolas estaduais, porque a gente sempre foi de origem humilde. Nunca estudou em escola particular, e as escolas públicas que estudou em Uberlândia é as mais pobres. Por exemplo, né, se você for ver aqui em Uberlândia, aqui no Luizotti, tem a escola, as escolas são aqui é periferia.
Aqui no Luizotti, aqui é um bairro periférico, periferia mesmo, de gente pobre em Uberlândia, tá? E o Douglas, ele estudou, nunca tomou bomba, muito inteligente. Lembro que teve uma Olimpíada de Matemática aqui em Uberlândia e ele ganhou. E essa Olimpíada de Matemática, eu lembro que era contra escolas particulares também. Escola dos... Aqui tem escola que só a mensalidade é 2 contos por mês. Particular. E são várias. Que é 2 contos, R$ 2.000 por mês. Tá? É papai, mamãe, parando de Range Rover, aqueles da Jeep, da Range Rover, chegando de essas Jeep Renegade, aqueles Jeepão, aqueles lá bem legal. E teve uma Olimpíada uma vez e o Douglas nunca pegou um caderno para estudar. Eu chamava atenção, nunca pegou o caderno para estudar. O Michael também e a Marcela é assim, eles vão na escola, assistem a aula e eu não vejo fazer um dever. Estuda não. Eles não estudam, eles nem frequentam escola de direito, falar a verdade para vocês. Eles vão lá, faz as provas e passam. E o que acontece? O Douglas participou de uma Olimpíada de Matemática aqui em Uberlândia contra as escolas particulares. Ele ficou em primeiro lugar, ele tinha acho que 13 ou 12 anos. Beleza. Fez o segundo grau, não fez cursinho, saiu do segundo grau e já prestou o exame do ensino médio lá, o Enem. Prestou o Enem e adquiriu a pontuação para entrar na engenharia elétrica da Universidade Federal de Uberlândia. Pessoal, a Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, ela é uma das mais requisitadas do Brasil. Vem gente do Brasil inteiro estudar na UFO de Uberlândia. Quem aí é do meio acadêmico, professores, pessoas assim, sabem o que é a UFO. A Universidade Federal de Uberlândia é uma das mais requisitadas do Brasil. E o Douglas conseguiu a pontuação muito boa para entrar em engenharia. E não usando cota nenhuma. Nenhuma. Ele conseguiu a pontuação para entrar em engenharia elétrica. Mas o pobre é burro. Sabiam que o pobre, ao mesmo tempo que ele intelectualmente ele é, digamos, raçudo, ele é burro. Nesse ponto, digamos, isso é tudo uma questão de cultura. Os ricos são mais inteligentes em alguns aspectos. Por quê? Né? Você vai na Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, 90% é filho de fazendeiro, filho de juízes, é só rico. Na Universidade Federal de Uberlândia só estuda ricaços. Ricaços mesmos. 10% lá os pobres. Por quê? Veja bem. Os ricos querem continuar sendo ricos. Querem continuar o quê? Vivendo na riqueza. Tendo seu padrão e seu nível de quê? Nível de dinheiro e nível de vida. Essa é a realidade. Eu falo isso até por ideologias políticas que eu já presenciei. O rico, o filho do rico, ele o quê? Sabe que para manter o padrão da família ele tem que estudar. Ele tem que estudar. Ele tem que ir à luta. A parte do meu pai, os portugueses lá,
Pessoal aqui, a parte da minha mãe é os pé rapado. A parte da minha mãe é dos pé rapado. A parte do meu pai, eles tinham na época, quando eu era criança, os pais dele, família, é um pessoal tudo cheio, tudo formado em faculdade. Eles tudo é formado em faculdade. Eles tinham, eles tinham concessionários de caminhão, concessionárias de carro aqui de Uberlândia, as maiores. O pessoal era montado mesmo. E o pessoal ralava pra cacete pra poder manter aquilo ali. Até quando os velhos morreram, eu sei que desandou. Meu pai não deixava a gente a par da família, as coisas da família dele. Eu sei que viraram uma divisão brava lá que lascou, quebrou tudo. Tiveram que vender. Beleza. Aí o que acontece, né? Os caras vão estudar e os caras vão manter o padrão. Eles sabem que para manter aquele estilo de vida, os caras têm que ralar. E aí eles vão, fazem as faculdades, se aprimoram, especializam e mantêm ali aquele padrão cultural, digamos, familiar. O pobre não. O pobre, aqui em Uberlândia temos os campos universitários. Temos a Unitri, temos a Uniub, tem uma cacetada de faculdade paga. Você vai lá na faculdade paga, 90% é pobre. Pagando o olho da cara, tirando o do comer para poder fazer uma faculdade. Moral da história. O Douglas passou para engenharia e não deu a mínima. Porque uma pessoa que passe numa engenharia, numa federal, o que acontece, né? Ele ia ficar ansioso pro dia que teria que levar os documentos lá na universidade para ele poder entrar, fazer todo o trâmite necessário, burocrático lá. Meus amigos, pobre é uma desgraça mesmo. O moleque não, já homem, com 19 anos, lembrou que tinha passado e que tinha que levar os documentos um dia após o prazo. Um dia após o prazo. Aí quando lembrou, entrou em depressão, ficou desesperado, né? Ficou louco. Eu nem perco tempo, nem a mãe. A tia que é formada foi lá na UFO, tentou, mas já era. Questão cultural. Isso eu falo porque eu já fui militante político. Não foi militantezinho de boca não, tem registro. Isso tudo é a cultura do Brasil. Da mesma maneira que eu vejo negros, pardos, indígenas, muitos brancos, pobres, não tendo nem o que comer e vestir direito. Nem o que comer e vestir direito. Lá na Universidade Federal de Uberlândia, está lotado de ricos brancos e também ricos pretos. Tem muita gente de grana negra lá na UF estudando. Não tem, a questão Mauricinho, não é o cara é Mauricinho, né? Digamos que o cara é branco. Não, tem Mauricinho negro. Hoje os negros estão tudo montado também, pessoal. Tá tudo montado. A questão é o racismo, que eu sou o tipo de cara que vejo todo mundo igual. Para mim, ninguém tem que ter o que? Oportunidade especial, não. Isso é malandragem política. Isso é politicagem. Eu estive no meio e vi como tudo funciona. Isso é politicagem pura. Eu penso que você deve receber as coisas por merecimento e não por pena. Quem tem pena é galinha.
Você deve receber por merecimento. Por exemplo, o Douglas fez uma coisa que tem muitos ricos lá no... Você quer saber qual que é a escola mais top de Uberlândia? Lá só para assim, ó, Porsche, Cayenne. Aqui tem muita daquelas Range Rover, sabe? Range, né? A Land, não é Range Rover. Aquelas escritas Discovery. Aqui tem uma concessionária da Jaguar. Os ricos que tudo anda de tal do Land Rover e tal do Jeep Compass, que é aquele maior. Aqui em Uberlândia, eu vou falar para vocês uma coisa. A Rosana e o Zeca, que são do Rio de Janeiro, vieram aqui e puderam constatar. Sem hipocrisia, Uberlândia é uma cidade onde a maioria da população é rica. Sério. A maioria da população de Uberlândia. Uberlândia é desproporcional. Aqui tem mais rico do que pobre. É sério. Se você vier em Uberlândia, você vai ficar abismado. É uma cidade hiper rica. Não existe nada no Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba e até Belo Horizonte em matéria de desenvolvimento e grana está atrás de Uberlândia. E olha que BH é a capital do estado onde Uberlândia se situa, mas Uberlândia deu uma explosão tão grande financeira que a cidade superou a capital há muitos anos. E aqui, a escola mais top da cidade é o Nacional, chama Nacional. Lá ninguém usa caderno, ninguém usa lápis, todo mundo tem o seu tablet. E é aqueles tablet iPad, sabe? Aqueles tipo iPad. E não existe lousa não, é tudo no telão, no computador, no iPad. O professor tem um iPad, todos os alunos têm seu iPad, tudo sua pasta, todo o seu arquivo tem uma intranet. Intranet é uma internet interna da escola. Então, todo aluno, tudo que ele faz fica gravado lá nos arquivos da escola. É uma escola que eu vou falar para vocês que só dá os magnatas, os filhos dos magnatas de Uberlândia. É o Nacional. Eu vou dizer para vocês, tem muitos pretos lá, estudando no Nacional. E muitos pretos que estão estudando lá na UFO, que é uma das universidades mais requisitadas do Brasil, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Então, a questão, o que eu acho é o seguinte, esse negócio de cotas não foi criado para, de uma certa forma, né, o que eu posso dizer, ele não foi criado para, como a amiga disse, né, aqui ela colocou assim, ó, é um meio de tentar reparar o abandono a que o negro foi relegado no dia seguinte à assinatura da Lei Áurea, que se mantém até os dias de hoje, né? Ou seja, é um meio para reparar o abandono do negro. Se a gente for ver por um lado assim, então da onde vieram os negros? Os negros vieram da África, então foram retirados da África. Então, se tivesse que haver alguma reparação, era repatriá-los à sua nação. A reparação, digamos, justa, então seria repatriar os negros, levar tudo para a África, falar, ó, nós tiramos vocês da terra de vocês, dos familiares de vocês, nós tiramos vocês da onde vocês pertencem, nós, digamos, de uma certa forma, nós tiramos vocês de casa e levamos para o mundo aonde nós os hostilizamos, agora nós vamos devolver vocês para casa. Então vocês estão de volta no lar que vocês pertencem, que é de vocês, que nós viemos aqui capturá-los. Aqui vocês têm história, têm as raízes de vocês. Então é meio sem questão tudo isso. É meio sem questão, né? Então esse negócio de cota é aquele negócio dividir para conquistar. Para conquistar. Tudo na sociedade existe as divisões. Eles querem dividir o que? As populações. Fazer levantar o que? Levantar, né? Levantam o negro
contra o branco contra o negro, o pardo contra o branco, o pardo contra o negro, o indígena contra o branco, o indígena contra o negro. Divisão, né? Para o quê? Para conquistar, dividir para conquistar. E é nisso que os dominadores, eles vêm ganhando e eles usam a política. Por que que eu saí da política? Porque eu via magos negros muito nitidamente trabalhando tão nítido, que eu falei assim, não, se você continuar nisso, você tá lascado, meu filho. Falei pra mim. Foi aonde eu me excluí. Eu saí, né? Deixa eu só abrir aqui para melhorar a luz aqui. Foi aonde eu saí da política. Porque eu via a manobra astral deles, né? Igual, por exemplo, para você ter uma ideia, sobre, voltando à questão do Douglas, eu falei assim, Douglas, você perdeu uma grande oportunidade de entrar o quê? Para fazer um bom curso, para você melhorar a sua vida. Prestou mais uns 4 Enem, passou em todos, mas não alcançou mais a engenharia. Mas aí sabe o que acontece? Não é por falta da mãe, do pai falar, faz o que dá. Entra no que dá, cara. Faz um curso superior. Se você não gostar, presta um concurso público. Você sabe que concurso público, você tem que ter um curso superior. Faz um concurso público e manda brasa, né? O que acontece? Desanimou. Desanimou, não quer mais fazer mais nada. Quer só trabalhar e ter a namorada, possivelmente logo vai estar morando com a namorada e vai somar mais aí o censo, né, das classes, digamos, que muitos sentem dó e querem beneficiá-los com cotas. Então eu penso que você deve ter as coisas por merecimento e não por piedade, mesmo porque o espaço é aberto para todos. O rico estuda na escola particular. Tem pretos e brancos estudando em escola particular. Aqui na minha rua, na rua seguinte, quando eu tinha 20 anos, tinha um rapaz preto, cabelão do bicho parecia uma samambaia, magrelo. Mas o bichinho era feio, mas ele gostava de ficar mais feio ainda. Desnutrido. O apelido dele era Cérebro. Você chegava, né, ô, cadê o Cérebro? Ah, o Cérebro tá aí, entra aí. E aí, Cérebro, como é que você tá fazendo aí? Ah, tô estudando. Ô, Cérebro, ô, vamos lá na avenida lá, vamos dar um rolê lá, vamos ver como é que tá os movimentos, vamos ver lá. Não, tem que estudar. Toda hora que você ia na casa do Cérebro, o Cérebro estava pendurado em livros. Aí você ia aqui no Luizote, tem a Lagoa. Luizote conhece a Lagoa. Antigamente, nessa época, rapaz, o Alexandre Pires, que é cantor da cidade, o SPC, né, o Só Pra Contrariar, ele ficava... Os caras não estavam fazendo show... Se o Alexandre Pires, só para contrariar, não tivesse fazendo show, eles estavam lá na Lagoa, tinha um bar. Você lembra disso, Fabiana? Tinha um bar aqui na Lagoa do Luizote, de frente, de uns negão. Quando o Alexandre Pires e o SPC não estavam tocando, eles estavam lá fazendo roda de pagode, samba. Rapaz, fechava até a linha do ônibus. E o pau quebrava aqui. Domingo, nossa, sábado, quando os caras não tinham show, era o pau quebrando. Você ia lá assim, ó. Aquela galera gigantesca. E às vezes eu falava assim, ô Cérebro, você não quer lá ver o Alexandre tocar um pouco, mandar uns pagodinhos? Não, vou estudar, vou ser médico. Vou ser médico. Na escola, todo mundo ria do Cérebro. Que é esse rapaz pretinho. Rapaz, médico, médico é só pra pedir rico, Cérebro. No máximo que você vai ser aí é um professorzinho de letras, um professor de educação física, um professor de geografia, história.
Larga a mão disso, cérebro. Você não tem capacidade para isso, não. Você não e sua família não tem condição de você entrar na UFO, não, cérebro. Isso é coisa, né? É coisa de gente rica. Rapaz, o cérebro estudou 4 anos. Ele fez o segundo grau e o cara não saía, o cara não namorava. E ele falava: eu vou ser médico, eu vou ser médico, vou cursar medicina. Eu vou cursar medicina, se eu não vou cursar. Vocês não acreditam que o cara, no ano que ele prestou o vestibular, ele ficou em primeiro lugar? Ele virou lenda aqui no bairro, hein? Virou lenda. Ele virou lenda no bairro. Todo mundo sabia que era o cérebro na época. O cara passou para medicina na UFO. Não é Enem, não. Era pré-vestibular. Para você passar no pré-vestibular, meus amigos, você tem que ser muito do fodaço mesmo. O Enem é até mamata. Enem é mamata. Eu falava pro Douglas, Enem é mamata. Eu quero ver passar no vestibular. Ali, meu amigo, é 200 vagas, 200 candidatos por vaga na medicina. Engenharia, 80, 120 vagas, candidatos por vaga disputando. Ali eu quero ver que o nego é bom mesmo, das ideias. O cérebro passou em primeiro lugar para medicina. Deixou os Mauricinhos do Nacional, o colégio mais top de Uberlândia, e as outras. Antigamente tinha o Coque, que era colégio, não sei o que lá, era dos ricos também. Deixou todo mundo para trás. O cara calou a boca de muita gente. E eu gosto de pessoas que calam a boca das outras. E até a minha. Que muitas vezes eu pensava: esse neguinho aí não vai passar porra nenhuma não, bicho. Esse bicho é um sonhador. Sonhador cacete. O bicho tá hiper mega bem morando em São Paulo. Trabalhando em hospital top de São Paulo. Ganhando muito mais, um salário de sonho. Cara ganha mais do que juiz. O cara até fez especialização fora, né? Tem a minha idade. A gente era tudo novo. Então, onde eu falo para vocês, né? Eu falo para vocês, é merecimento. A pessoa precisa conquistar por merecimento, para que você nunca seja humilhado por ser beneficiado por alguma coisa que sinta dó de você. Por alguma coisa que sinta dó de você. Então essa é a questão. Eu dou valor na capacidade de todo mundo. Igual quando eu falo para vocês, se vocês são capazes, se vocês acreditarem, vocês o quê? Vocês vão conseguir, vocês vão para frente. A questão é, vocês querem conquistar por pena, misericórdia, ou porque vocês são guerreiros e são bravos e fortes? Independente da cor de vocês, lembrem-se, vocês são muito mais do que isso. Vocês são filhos de outros lugares, vocês nem são humanos. Vocês são seres de outros, digamos, orbes. De outros orbes. De outros mundos. Então, onde eu falo para vocês, foco e dedicação, vocês têm que tirar essa visão de o quê? Visão de vitimismo. O religioso, ele é vitimista. O religioso, ele vive na visão constante do vitimismo. Vitimismo. Por isso que vocês viram, o estado de um religioso, ele é degradante. Hoje vocês têm condição, vocês observam essas coisas. Por quê? Porque vocês veem que o tão degradante é o religioso, porque um dia vocês estiveram nesse patamar, nesse mesmo estado que eles estão,
Estão, e muitos de vocês ainda estão. Ainda estão. Isso eu falo porque ontem, após o vídeo que eu estava fazendo sobre a Umbanda, sobre o Candomblé, sobre essas religiões, eu excluí mais de 30 amigos do Facebook que no Messenger mandaram mensagem para mim se doendo pela religião, dizendo que eu não poderia fazer daquela maneira porque não era daquela maneira que eu falei, que eles conheciam muito bem a religião. E aí eu disse, então você fica com a religião que você conhece bem. Você não tem que estar aqui. E olha que tinha pessoa que estava aqui desde 2016. Simplesmente eu fui e retirei. Desfiz amizade lá, pô, não tem que estar aqui. Se tem essa visão ainda, tá defendendo religião, pô, tá defendendo seres, aqui tem que estar no estado de neutralidade. Estado de neutralidade. Entenderam? Então esse é meu posicionamento, a minha forma de pensar. Não desrespeito. Se a pessoa pensa assim, respeito. Eu tô na fase onde eu respeito tudo. Não me xingando de filha da mãe, me xingando, eu respeito. Ah, eu não. Cara, eu gosto disso, pronto. Beleza. Quem sou eu para julgar alguém? Mas eu reafirmo dentro do meu Facebook o meu posicionamento, e é esse, e ele não muda. E como um ex-militante político, eu falo que tal de cotas é malandragem. Tal de cotas é malandragem, é artimanha, é manobra política. Porque se você for ver quem entra por cotas, 90% não merece. É tudo malandragem, arranjamento para burlar as regras, tá? Eu mexi com política. Meu nome tá lá até hoje registrado lá no PT, ó. Cotas é só dar malandragem. O jeito tal de cotas nem funcionaria no Brasil. Porque aqui no Brasil é o país que tudo se dá um jeitinho. Malandragem pura, é neguinho. Você vê que o cara tem até aspecto de um alemão. O cara passa até, né, até tinta no corpo para poder o quê, né, para poder chegar e passar por cota, né? O cara tem 10 geração atrás, 50 geração atrás dele dava lá na África. Aí ele fala, não, eu tenho condição. Não, eu quero entrar na faculdade por cota, eu tenho direito, pô. Minha 50ª avó era preta. Como é que você prova isso? Eu, que minha mãe era preta, eu jamais entraria em cotas. Eu sou o tipo de cara, eu tenho um orgulho tão ferrado, que quando eu faço algo, eu gosto de ser o melhor, por merecimento, para que nunca ninguém jamais fale assim, você passou isso aí, mas isso aí foi facilitado para você. Eu gosto de arrasar, eu gosto de chamar atenção, eu gosto de causar espanto, porque eu sei que eu posso fazer, minha capacidade é grandiosa, eu sei que vocês podem fazer, entendeu? Lembra, por exemplo, do Douglas, né? Inteligente ao extremo, branco, passou na engenharia elétrica. Infelizmente, por falta de organização da parte dele, ele não deixou passar a oportunidade. Lembra do meu amigo Cérebro, o neguinho lá, né? Raquítico. Morava aqui na rua seguinte, aqui do lado aqui, ó. Medicina, formado, ricaço, cheio da grana. Ah, sem contar o filho da minha vizinha. O filho da minha vizinha, pretos, tá? Pretos. Negão até azul. O moleque falou, você é juiz. Você é juiz. Estudou pra caramba. Tinha dinheiro não, pobre aqui, ó. Pobre que eles em uma, até, segunda, a mãe dele morava, né? Eles moravam, porque o padrão de vida subiu muito alto, por causa dele moravam 2 casas para cima da casa da minha mãe aqui. Eu vi um moleque crescer,
Hoje deve ter uns 35 anos por aí, eu acho que por aí. Virou juiz. Juiz federal. Juiz federal. Preto. Até azul. Nunca usou cota. Passou no vestibular, fez o curso lá de direito, prestou concurso, não namorava, não saía, era preso dentro de casa e hoje é juiz. Eu vou dizer para vocês, nem mora em Uberlândia mais. O padrão de vida do neguinho é outro. O perfil dele tá lá em cima. Passo, tudo bem, bom dia, tudo bom, tudo jóia? Quando vem raramente, passando aqui no bairro, que cresceu aqui, tudo bem, juiz, doutor, tudo jóia. Então a questão é, ou você busca, ou você não come migalhas. Esse negócio de cota é malandragem política. No Brasil isso não funciona. Brasil é país da desonestidade, é país daqueles que passam perna. Injustiça social existe entre os brancos. Quantos brancos não estão... E olha que eu não sou branco não. Na minha família é quase tudo preto. Da minha mãe é só preto, digamos assim. Quantos brancos não estão passando fome, desempregados, não têm o que comer e não têm oportunidades? Quantos pretos têm oportunidades, são até ricos? Esse negócio de cotas, isso é questão de divisão de sociedade, malandragem política. E eu pertenci ao maior partido político da malandragem esquerda do Brasil. Se você quer, digita meu nome aí no Google, Marcelo Divino Marins, olha lá, filiados PT Uberlândia, tá até hoje meu nome lá. Nem fiz questão de voltar para mandar retirar, tá lá até hoje, como filiado. E eu sei do que eu tô falando, tá bom? Esse é meu ponto de vista, né? De uma coisa que eu vivenciei, não é uma pessoa que tá falando abobrinha, mas eu conheci muito desses bastidores e o que rola atrás das cortinas. Um forte abraço para vocês, pessoal. Muita paz e muita luz e uma ótima sexta-feira. A gente se encontra aí, né? Amanhã tem um vídeo, eu vou gravar o vídeo amanhã e o vídeo vai ser bem bacana para todos vocês, tá certo? Um forte abraço, entenda, a cota fortalece o preconceito. Muito obrigado. Tchau, tchau.